Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse videozinho aqui. Seguinte, nessa questão, pessoal, a gente vai fazer um exercício de cálculo estequiométrico, mas um exercício completo. Ele tem pureza, ele tem rendimento, ele tem reações em sequência, então um exercício muito maneiro. E aqui o meu compromisso com você não é só te dar gabarito, o meu compromisso é te ensinar a resolver as questões, fazer um review aí, fazer uma retrospectiva do conteúdo que você precisa. Então, vamos muito além de fazer questões. Vamos aprender como resolver essa questão, vamos aprender a teoria por trás, sempre com resumos durante a resolução do exercício. E como essa questão é completinha, eu vou fazer questão de resolver ela com um passo a passo mais completo possível para você. Vou te dar as dicas de como fazer, vou te passar como eu resolvo as questões de cálculo estequiométrico. É um jeito muito legal, é um jeito passo a passo. É claro que se você for um aluno avançado, se você manda bem pra caramba, você pode olhar e falar, não, o meu jeito eu já pulo essa etapa, eu faço mais rápido. Não, tudo bem. Se você já está avançado e sabe fazer, fica à vontade. Se você tem dificuldade, eu vou te ajudar com certeza com um passo a passo, devagarzinho, assim, uma receitinha de como resolver cálculo estequiométrico. Beleza? Fica aqui então, eu tenho certeza que eu consigo te ajudar, porque aqui estamos falando de química e a química vem comigo depois da vinheta. Então, olha só, meu querido, o que nós temos aqui? Questão 119. Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro de touro. De tolo? Que touro, maluco? Ouro de tolo, que tem em sua composição 90% do minério chamado pirita. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada na produção do ácido sulfúrico, que ocorre com um rendimento global de 90% conforme as reações químicas apresentadas. Considere as massas molares dos compostos e temos uma sequência de reação. Qual é o valor mais próximo da massa de ácido sulfúrico em quilogramas que será produzida a partir de 2 quilos do ouro de tolo? O que é muito comum? A pessoa já vem aqui e já vincula a pirita com o ácido sulfúrico, que é o que o exercício está querendo com você. Então vamos devagarzinho? Deixa eu te mostrar o passo a passo que eu faço. São 8 passos completos. Você pode achar, pô, professor, mas 8 passos, pelo amor de Deus, é difícil. Calma, é questão de prática. Isso aqui é o mais detalhado possível. Quando você pegar experiência, isso aqui acaba ficando automático. Então, salve esse videozinho, bate um print desse resumo que está aqui, deixa aí, para toda vez que você se deparar com um exercício de cálculo de ciclamento, você fazer, coloca do lado e faz, vai seguindo. No dia da prova, você não vai ter isso, é verdade, por isso que é importante você praticar. Vai fazendo, pegou o cálculo estequiométrico, olha o resumo, segue os passos, não tem erro, você não erra a questão de cálculo estequiométrico mais, se você seguir esse passo a passo. Com o tempo, fica mais tranquilo, você pula algumas etapas, faz de cabeça, já observa os detalhes. Mas se você tem dificuldade, isso aqui vai resolver o seu problema, eu tenho certeza. Primeira coisa, balancear ou montar e balancear a sua equação. Por que eu estou te falando isso? Aqui a gente não trabalha dessa maneira, a gente precisa de uma equação única. Esse é o primeiro diferencial dessa questão. Cálculos estequiométricos com reações em sequência, você precisa ter uma equação única. Você não pode trabalhar com elas separadas, na verdade, a menos que ele deixe muito claro que tem aqui, ó, não rendimento global, que a gente tem rendimento em cada etapa, mas aí é um exercício diferenciado. Aqui fica a dica, equações e sequências a gente precisa somá-las para poder obter o resultado final. Para a gente poder fazer o segundo passo, identificar as espécies a serem trabalhadas. O que o exercício quer de você? Ele está te perguntando qual é o valor mais próximo do ácido sulfúrico que eu consigo produzir com uma massa do ouro de tolo, que é a pirita. Então ele quer correlacionar a pirita com o ácido sulfúrico. Se você fizer a relação direta, você ficaria com as proporções de 4 mols para 1. Será que a relação entre esses caras é de fato 4 para 1?
para cada 4 mols de pirita eu tenho de fato 1 mol de ácido sulfúrico? Eu vou resolver. Estou lendo para você o passo a passo. Depois você vai montar a relação real entre essas espécies que ele quer. Se for 4 para 1, o que eu quero dizer? 4 mols de pirita para 1 mol de ácido sulfúrico. Pronto, se for. Aí a gente vai fazer um cálculo de pureza para saber qual é a massa real da pirita que a gente tem. Quero trabalhar em mol? Não, quero trabalhar em massa. Então eu converto para massa a minha relação em mol, faço a minha regra de 3 e se tiver rendimento eu faço no final. Então esse é o passo a passo que eu vou fazer agora com você. Estou só lendo ele para te mostrar que se você seguir essa receitinha fica muito fácil. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos montar e ou balancear a equação química aqui. Ok, eu preciso ajustar isso aqui. Tem jeitos e maneiras diferentes de você fazer, pessoal. Eu vou seguir um caminho, talvez seja até o mais longo, mas eu acho que ele é o mais simples de você compreender. O que nós temos aqui? Eu tenho que o dióxido de enxofre ele é gerado na primeira equação e ele é consumido na segunda equação. Só que para isso, eu preciso garantir que os 8 mols aqui de dióxido de enxofre sejam consumidos na minha segunda equação. Você pode, o que você tem que fazer? Você vai ter que ajustar esses coeficientes, multiplicando ou dividindo as equações. Você pode falar para mim que pode dividir a equação de cima por 4, porque aí fica 2 e 2. É possível, eu não vou fazer assim. Quero deixar os coeficientes inteiros. O que eu vou fazer com a equação 2? Eu vou multiplicar ela por 4. Então eu vou manter a minha equação 1, 4FeS2 mais 11O2 produzindo 2Fe2O3 mais 8SO2. A minha equação 2, eu multipliquei ela por 4. Então, aqui eu vou passar a ter 8SO2 mais 4O2, produzindo 8SO3. Beleza. Então, as duas equações, a primeira e a segunda, eu já resolvi. Resolvi porque agora eu posso somar elas, que eu estou garantindo que os 8 dióxidos de enxofre estão sendo consumidos também. E aí eu posso somar e ter uma nova equação. Tudo que está antes da seta, 4FS2 mais oxigênio 11 com 4, 15 oxigênios, produzindo 2Fe2O3, que é o óxido férrico, mais 8SO3. Agora eu preciso somar isso, esse resultado aqui, eu preciso somar com a minha equação 3. Eu estou vendo que são gerados 8SO3 e são consumidos apenas 1. O que eu tenho que fazer com essa terceira equação que ele me forneceu? Eu preciso multiplicar por 8. Posso dividir por 8 e ficar com os coeficientes fracionados? Pode. No final, a proporção estequiométrica é mantida, mas eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de multiplicar, mesmo que os coeficientes ficam maiores, pelo menos ficam números inteiros. Eu acho que o número inteiro facilita bastante a gente fazer conta, principalmente em Enem, que o tempo é muito curto e você tem que ser ágil nesse sentido. Então eu vou pegar essa equação e vou multiplicá-la aqui por 8. Então eu vou pegar a minha equação, eu tenho aqui agora 8SO3 mais 8 águas, produzindo 8 ácido sulfúrico. Então aqui eu multipliquei por 8 para poder igualar. Aqui. Agora sim eu posso somar essas equações e ter o meu processo global. Por que eu posso ter isso? 8SO3 com 8SO3. Simplifiquei, todo mundo que deveria. Sempre o meu produto que se encontra no reagente, eu preciso anular ele. Ok, fiquei então com 4FeS2 mais 15O2
mais 8 águas, produzindo 2 Fe2O3 mais 8 ácidos sulfúricos. Então, olha só, se você não tivesse feito isso, tivesse olhado direto a relação da pirita com o ácido sulfúrico, você teria a proporção de 4:1. 4 pirita para 1 ácido sulfúrico. Qual é a relação, então, real que nós temos agora que a minha equação está ajustada? Eu tenho 4 mols para 8 mols, que dá, na verdade, né, 1:2. Olha como é que inverteu completamente. Se você tivesse feito isso aqui, ignorado a primeira etapa daquele passo a passo que eu te dei, que é montar ou balancear, ajustar a equação, você teria uma proporção errada. E aí, meu querido, é cálculo estequiométrico, proporções estequiométricas. Se você errou o coeficiente estequiométrico, acabou, você vai errar a questão. Então, eu tenho aqui a minha proporção. Essa proporção, pessoal, o que eu chamo de uma linha teórica, de uma linha de referencial, são 4 mols de pirita para 8 mols de ácido sulfúrico. A partir daqui, eu consigo fazer o meu exercício. Por quê? Olha o meu passo a passo. Eu tenho aqui que identificar as espécies a serem trabalhadas, montar uma relação teórica e referencial entre elas, vou fazer a pureza e transformar nas grandezas que eu quero. Como assim transformar nas grandezas que eu quero? O exercício está falando comigo de mol de pirita e mol de ácido sulfúrico? Não. O exercício quer saber o seguinte: qual é a massa mais próxima? Então, qual é a massa de ácido sulfúrico que eu vou ter em quilogramas obtidas a partir de uma massa de pirita? Então, aqui eu não quero trabalhar com esses caras em mol, eu quero trabalhar com eles em massa. Então, eu preciso converter isso aqui para massa. O que eu vou fazer? Quem converte mol para massa? A massa molar. Eu vou manter a proporção estequiométrica 4, tá ela aqui, e vou substituir pela massa molar da pirita. Massa molar da pirita, 120 gramas de pirita. E do ácido sulfúrico, mantenho a proporção estequiométrica e converto, né, mol para massa, é massa molar. 98 gramas de ácido sulfúrico. Então, olha só como é que a gente já fez assim intuitivamente os passos. É óbvio que no dia da prova não é tão simples por causa da pressão, por causa do tempo, mas fazendo com calma, praticando devagarzinho, você vai vendo que não é complicado. Eu peguei as minhas equações e obtive uma equação final. Então, montar e ou balancear a minha equação. Depois disso, eu construí a minha relação teórica ou referencial. Por que eu chamo assim? Porque essa relação ela depende só da equação que eu obtive. Até agora eu não usei nada dos dados que ele forneceu, da pergunta, da massa de 2 kg de pirita, de quanto é gerado de ácido sulfúrico, eu não usei nada. Estou trabalhando com a minha equação. Então, montar e ajustar a minha equação, identificar as espécies que eu quero trabalhar. O que ele está falando? Qual a massa de ácido sulfúrico a partir da pirita? Então, identifiquei as espécies que eu quero trabalhar e construir a relação de mol entre elas baseada na minha equação. Eu sei que se eu tiver 4 mols de pirita, eu faço 8 mols de ácido sulfúrico. A questão é, agora é o outro ponto. Ele está me perguntando sobre mol. Ele está falando comigo de mol? Não. Ele está falando comigo de massa. Então eu vou transformar a minha linha teórica em mol para a grandeza que o exercício quer. Qual é a grandeza que o exercício quer? Massa. Como que eu converto mol para massa? Massa molar. Então aqui eu fiz com você 3 passos já, direto, tranquilo. Montar a minha equação e transformar para as grandezas que eu quero. Eu sei que se eu tiver 4 vezes 120 gramas de pirita, eu vou produzir 8 vezes 98 gramas de ácido sulfúrico. Olha como que eu deixei meu exercício retinho, pronto para o que eu quero fazer. Porque ele está me perguntando
qual é a massa de ácido sulfúrico que eu obtenho a partir de 2 kg de pirita, de ouro de tolo. Se eu tivesse 4 vezes 120 gramas, eu produziria 8 vezes 98. E partindo de 2 kg, quanto eu vou produzir de ácido sulfúrico? X. Como é que a gente transformou tudo? Primeiro passo, montar e ajustar a equação, balancear ela. Segundo passo, construir a relação em mol teórica referencial a partir da equação que você obteve. Depois, transformar para as grandezas que eu preciso. Quero trabalhar com mol? Não, com massa. Então eu converto mol para massa. Quero com volume? Então eu converto para volume, volume molar. Eu quero para átomos, para moléculas. Então eu uso constante de Avogadro. Para cada um mol, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Fechou? Então, beleza. Agora vem o ponto. Agora a gente começa a resolver esse exercício. Eu tenho essa relação, eu vou resgatar ela com você mais para frente, só que agora eu preciso cuidar dos detalhes. Quais são os detalhes? Primeiro detalhe que eu preciso cuidar aqui, pessoal, da nossa pureza. Por que da pureza? Ele está falando que vai partir de 2 quilos de pirita, de ouro de tolo. Só que quando você pega esses 2 quilos, a gente diz que ele tem 90% de pureza. Ou seja, nem tudo que você pega desses 2 quilos são, na verdade, de pirita. Você está pegando uma amostra, nessa amostra 90% é pirita. E os outros 10% a gente diz que é impureza, que não interessa para a gente. Para fazer uma analogia, quando você vai tomar um remédio, por exemplo, paracetamol, 750 miligramas. Comprimido, estou chutando, pesa 5 gramas. Você vai lá, 750 miligramas daquele comprimido é o princípio ativo que você quer. O restante, ele não te interessa, é o que a gente chama aqui de impureza. Isso fazendo analogia com a química. Mas não é que não interessa, não é que não impureza no caso do remédio. No caso do remédio, é excipiente. São outros compostos que vão ajudar na solubilização do princípio ativo, na absorção do organismo, tem função. Mas o que você precisa é dos 750 miligramas do paracetamol. Essa é a ideia. Na química, né, em exercícios desse tipo, é isso que a gente trabalha. O que é o meu princípio ativo? O que é o que eu quero? É 90% daquela massa. E os outros 10%? Não me interessa. São impurezas, não participam do processo, eu largo para lá. Então, a gente tem que o meu total são de 2 quilos que eu estou pegando. Isso é o meu 100%. Desse 100%, 90% é de pirita. Tá ele aqui. Isso corresponde a quanto? X. Quando você fizer a continha, você está vendo que, na verdade, 1,8 quilos são de pirita. Arthur, e o restante? E os outros 200 gramas? Não sei, não me interessa. Então, galera, agora eu posso resolver o meu exercício. Por quê? Fazendo o uso do meu referencial, o que nós tínhamos? Vou voltar ao slide. Nós tínhamos aqui o seguinte, ó, a minha linha teórica, o meu referencial que eu obtive com você. No meu referencial, eu tinha o seguinte: para cada valor dessa massa de pirita, eu produziria isso de ácido sulfúrico. Então, eu vou escrever ela aqui para a gente fazer. Ó. Eu tenho que, para cada 4 vezes 120 gramas de pirita, são produzidos 8,98 gramas de ácido sulfúrico. Só que qual a massa real de pirita que a gente tem? 1,8 quilos de pirita. Essa é a massa real que eu tenho. Quanto vai ser produzido de ácido sulfúrico? X. Posso fazer desse jeito e deixar aqui em quilo? Pode, porque você vai simplificar grama com grama. Quando você fizer isso, você vai achar uma massa de 2,94 quilos de ácido sulfúrico. Aqui tem um ponto importante. Lembra, vou colocar o passo a passo mais uma vez para você. Montar e balancear a equação. Identificar a espécie que você quer trabalhar. Aí você vai construir a linha teórica entre elas, que é o que ficou aqui, ó,
4 mol para 8 mols. Eu fiz a transformação para as grandezas necessárias. Eu não quero trabalhar com mol, quero trabalhar com massa. Então eu já deixei tudo aqui, ó, em massa. E aí eu preciso saber qual é a quantidade real, rendimento. Pureza. Fiz a pureza, substituí os dados na questão e resolvi a questão. Então fiz a pureza, substituí os dados, está aqui na minha linha, que é o referencial, e obtive a massa final de ácido sulfúrico. Porém, ele me diz que no processo global o rendimento é de 90%. Pessoal, a regra de 3, ela é matemática, ela não tem senso químico. Para ela, tudo que você colocar ali são números, vai considerar que vai acontecer toda a reação. Tudo que você colocou em contato vai gerar produto, acabou. Na prática, isso não é assim. Parte dos reagentes não reagem, parte dos reagentes, por conta das condições da reação, se transformam em outro produto. Por exemplo, ao invés de virar tudo ácido sulfúrico, pode ser que tenha uma outra reação em paralelo ali que forma ácido sulfuroso. Então, parte da sua pirita é transformada em ácido sulfuroso. Ou poderia formar ácido sulfídrico, não sei. Poderia formar outras espécies. Ou até mesmo parte do produto, ele poderia ir se perdendo, porque dióxido de enxofre é gasoso. Então ele poderia gerar e parte do enxofre se perder. Então, esses 2,94 kg seria se todo o reagente fosse convertido a produto. Ou seja, se fosse 100%, tudo virasse produto. Então, a gente precisa levar em conta que isso não é verdade. A gente precisa levar em conta que 90% vira produto, o restante não. Então, 2,94 quilos é a massa de ácido sulfúrico se o rendimento for 100%. Isso é verdade? Não. O rendimento que nós temos é, na verdade, 90%. Então, não é produzido 2,94 porque não é 100%. É produzido 90% disso. Quando você fizer as continhas, você vai achar que foram produzidos, na verdade, 2,65 quilos de ácido sulfúrico. Baseado nas alternativas, aproximadamente 2,6 quilos. Letra C. Tá? Ela aqui. Beleza, pessoal? Então talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho longo. Eu te peço desculpas por isso. Porém, eu queria fazer o mais detalhado possível. Eu queria te mostrar o passo a passo, que eu repeti ele aqui inúmeras vezes para você, para te ajudar. Volta o videozinho lá no início, pega aquele passo a passo, guarda lá no coração para você fazer os exercícios de cálculo estequiométrico. Eu tenho certeza que se você seguir aqueles passo a passo, você não erra mais questão. E cálculo estequiométrico cai direto na prova do Enem. Queria dizer que no meu Instagram eu realizo um trabalho paralelo. Tem resumo, tem mapa mental, tem um monte de conteúdo que está lá. É daquela plataforma que eu lanço lá. Queria pedir que se você curtiu, se você achou legal, dá um like nesse vídeo, confere no meu Instagram, comenta, compartilha, porque as redes sociais entendem que se você interagir comigo de alguma maneira é porque meu conteúdo é legal, é porque o meu conteúdo ajuda pessoas e ela divulga cada vez mais. Queria agradecer pela atenção, pelo tempo, espero ter te ajudado. Abraços, bons estudos e valeu!